Uma pergunta que foi feita aqui, Caco, foi: Milton, essa consulta pública que está sendo feita pelo Senado Federal sobre o projeto 8949 pode prejudicar o projeto caso as pessoas não votem? Tá? Então, assim, eu vou responder agora, e eu quero até a opinião do Caco também. Eu não sei se vocês sabem, a maioria dos projetos, se não todos, mas eu vou dizer a maioria, que chegam no Senado Federal, o Senado Federal ele tem por hábito colocar sempre esses projetos em consulta pública. O que acontece é que a maioria das pessoas não se ligam nisso e acabam não percebendo que, se você pegar um projeto de lei, né, principalmente os que chegam no Senado da Câmara, eles colocam lá sobre uma consulta pública para saber o que é que o povo acha sobre aquele projeto. Diante disso, quando chega um projeto, como é o caso do 8949, com a importância que ele tem, é óbvio que se um projeto desse tem massivamente, né, maciçamente, o apoio, com certeza vai chamar a atenção do Senado Federal. Da mesma forma que, se você não vai lá apoiar, pode sim fazer com que esse projeto seja confundido com qualquer um outro e ele seja empurrado com a barriga. Então, é muito importante sim a tua votação, esse teu apoio, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo e principalmente com a rapidez que a gente precisa. A pergunta também que não param de fazer, Caco, é se esse projeto pode ser aprovado ainda esse ano. Só depende, na verdade, da força que nós temos sendo apresentada para o Senado Federal. Se a gente colocar isso em prática, eu acredito que dá certo ainda para 2023. Fala aí, Caco, o que você acha sobre essa questão da possibilidade de engavetamento ou celeridade sobre o 8949 no Senado Federal? Eu tive a mesma pergunta parecida com esse sentido no meu canal, no vídeo de ontem. O pessoal questionando se assim, por que só esse projeto foi para consulta pública? Eu falei, lê do engano, meu amigo. Se você for lá consultar na página do Senado, onde estão as consultas públicas, tem centenas de projetos que estão lá para consulta pública. Inclusive, eu estou muito chateado, desculpa até comentar aqui, Milton, porque você fez uma live, acho que foi ontem, que deu 32 ou 33 mil visualizações, não é isso? Eu acho que no mesmo dia fiz uma live que deu 1.200 ou 1.100 visualizações. A proporção de quantidade de inscritos é muito grande, né? E nós tivemos o quê? Numa luta, 370 assinaturas. É muito triste isso, porque o pessoal parece que não valoriza o que a gente faz. E eu tive uma cobrança de um inscrito falando assim, bom, vocês têm que ir lá fazer isso. Eu falei, tudo bem, a gente está fazendo. Mas por que vocês não adiantam também? É só clicar, 32 pessoas entrar na live, por que custava clicar ali e clicar no sim? O vídeo que eu fiz didático é tão simples, mostra passo a passo, inclusive, como você fazer o cadastro no E-Cidadania, para quem não tem. Ah, mas eu não sei porque eu não tenho cadastro. Eu tive durante a live um inscrito que teve essa mensagem, você tem que confirmar seu e-mail, né? Eu expliquei até para o Jadson. Falei, Jadson, você clica, abre o teu e-mail, vai ter um link lá do E-Cidadania, você clica lá e confirma teu e-mail e pronto. Foi só você botar ali e votar. Então é simples. Então não tem o porquê o pessoal... Você pausou o teu microfone, né? Beleza. Aqui agora sumiu o delay. Então não tem o porquê o pessoal deixar de votar, né? Porque com essa desculpa de que eu não tenho como votar, porque não dá para mim, ou porque tenho trabalho. Gente, sabe uma coisa? Trabalho temos nós, de correr atrás, de ligar, como eu ontem liguei, ainda falei com a Cristina lá do Contarato, perguntando do retorno do senador, se tem interesse ou não de ser relator. Ela confirmou que sim novamente. E eu estou guardando o retorno. Ela falou assim, me liga terça-feira, Marcos, faz favor, porque o senador ainda tem muita coisa. Eu entreguei para o chefe do gabinete e ele está passando isso para ele. Então, terça-feira eu tenho a posição 100% para te dar. Mas eu sei que tem tido muitas ligações. Eu até agradeço todos os inscritos do canal do Milton, os meus, que têm fazido a parte deles. Tem ligado, tem pedido lá para a assessoria, tem mandado e-mails para o Contarato, tem mandado e-mails para o Senado, quando a gente precisava de mandar esse projeto da Câmara para o Senado, que ficou parado no Lira. O pessoal colaborou, o pessoal ligou,
Eu tenho 2 ou 3 inscritos que ficaram todos os dias mandavam para mim áudio. Acabei de falar com o André, falei com a Lindalva, falei com todo o pessoal lá da Secretaria-Geral da mesa e já me garantiram que terça-feira vai estar lá o projeto. O projeto chegou, graças a Deus, ao Senado Federal. Então, agora nós precisamos da parte de vocês, que é colaborar para que esse projeto tenha o quanto antes o relator, né, e esteja impautada. E respondendo à pergunta do seu inscrito, Milton, se esse projeto pode ser aprovado esse ano, eu acredito piamente que sim. Depende de vários fatores. O primeiro deles é a boa vontade política. Existem muitos projetos que é de interesse do governo que estão parados lá no Senado ou no Congresso Nacional para ser votado. Então, eles vão trabalhar até o dia 23 de dezembro, sim. Eu tenho certeza disso. Agora, se vão votar o nosso projeto, depende muito da força que essa consulta pública tiver. É isso que eu queria que você reportasse nesse ponto, porque o pessoal fala assim, mas para que serve isso? Serve para provar que a gente quer realmente que esse projeto seja aprovado, né? Votado no Congresso, no Senado. Olha só, Caco, eu concordo com o que você falou. Assim, acaba tendo muita coisa desencontrada às vezes, mas o que a gente faz, as pessoas elas não entendem o trabalho que a gente faz nos bastidores, tá? Enquanto a gente não está na câmera aqui, pessoal, a gente está ligando para eles, está fazendo todo o trabalho de pressão que é necessário. Pessoal, eu acho que o objetivo principal aqui era esse, tá? No tocante aí ao 8949. Deixa rapidamente só eu fazer mais uma observação aqui, Caco, sobre... E aí talvez você possa fomentar esse projeto também, que também está dando muita possibilidade da gente ajudar aí outros milhões de brasileiros, que são os aposentados e os pensionistas, que recebem acima do mínimo, tá? A gente está aí com 6 milhões de pessoas, entre os 29 milhões que a gente tem, né, que recebem um pouco acima do mínimo, né? E aí eu tenho dado, desde o ano passado, cá, com muita visibilidade, aliás, está fazendo praticamente um ano agora, porque eu lembro que foi em dezembro do ano passado, eu comecei a trazer esses questionamentos sobre o aumento salarial de 22 para 23, e a questão do projeto 4434 está engavetado naquela época, né? E a partir daí eu trouxe essas observações de que o governo Lula tem por praxe colocar em prática apenas o aumento com ganho real para quem é assalariado e condenando todo aposentado e pensionista que recebe acima do mínimo, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a serem pessoas aptas a receber um único salário. Não tem nada de justiça nisso. A gente sabe que quem recebe hoje um pouco acima do mínimo, seja aposentado ou pensionista, teve uma contribuição para isso. Então, o que é adequado é que o projeto 4434 agora seja apreciado. A gente lutou bastante, né? Eu estive em Brasília agora em setembro e ratifiquei toda a luta que eu vinha colocando em prática, Caco, acerca de dar visibilidade para esse projeto. Então, é um projeto polêmico demais, porque ele mexe com o bolso do governo, óbvio, mas é um projeto que eu acho que de todos que a gente já lutou, eu acho que foi o que chegou mais próximo, o que está mais próximo de uma aprovação. O requerimento foi aprovado, só basta agora que o Arthur Lira faça o que é obrigado a fazer, tá? Quando se atinge um requerimento de urgência ou de urgência urgentíssima, a presidência da Câmara é obrigada a colocar o projeto em questão para ser apreciado pelos demais deputados. Ou ele vai incorrer contra o próprio regimento interno, do qual ele se vale em muitas situações quando lhe convém. Então, o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa não só cobrar do próprio Arthur Lira, mas cobrar daquele deputado em quem você votou, cobrar daquele parlamentar que você acredita que apoia o aposentado, tá? Cobrar daquele deputado que você acredita que no ano que vem vai ser candidato a prefeito e que certamente vai buscar voto através de você, e ressuscitei esse projeto. Aí apareceu o COBAP, né? Apareceu o Sindinap, que são os principais e maiores sindicatos e confederações de aposentados. No instante apareceu esse povo, ninguém sabe de onde. Ninguém falava sobre lutar pelo aposentado para repor essas perdas. Mas aí apareceu a COBAP dizendo, olha, não é interessante porque tem a questão da decadência, nem todo mundo vai ser alcançado. Ok, concordo. Mas, na verdade, quando a gente vai para uma guerra, Caco, nem todo mundo se salva. Tem gente que morre, infelizmente, numa guerra. E o que a gente está fazendo aqui é uma verdadeira guerra em favor de uma boa parte que vai ter acesso.
Eu não posso, por conta de uma parte que não vai ter alcance nesse benefício, deixar de lutar pelos que terão. Eu não acho justo. Da mesma forma que em algum momento, em uma outra luta nossa, outros terão acesso, mas outros também não terão, cara. Então, foi a pior justificativa que eu tive da Cobap, tá? E aí eu quero trazer aqui, com a presença do Caco, uma constatação, pessoal. O que se percebe claramente, eu, como tenho ido a Brasília desde 2020, conheço muita coisa, converso em bastidor com muita gente, eu me atrevo, tá, a dizer aqui no meu canal que existe um grande acordão, sabe? Um grande acordaço entre sindicatos de destaque, como é o Sindinap, que inclusive, né, não sei se você sabe, mas o Sindinap e o Partido Solidariedade são praticamente pai e filho, porque o Sindinap, né, tem dentro da Câmara dos Deputados o Partido Solidariedade, é um braço do sindicato. Então, vocês vejam que a política está totalmente ligada com os que dizem proteger vocês. Eles lutam por quem está na ativa. Aí eu vejo que são obrigados, porque quem está na ativa, pagando ali mensalmente uma contribuição para o sindicato, se esse sindicato não mostra serviço, a pessoa vai lá e se desvincula. E você tem esse poder também. Você que hoje paga sindicato A, B, C, D, E, F, G e que não faz nada por você, você está só perdendo e jogando dinheiro fora. Então, acorda se você é aposentado e pensionista. Caco, somente o Sindinap arrecada por mês 6 milhões de reais. 6 milhões. E o que é que ele faz com esse dinheiro todo? Eu tenho certeza que ele não deposita nada na tua conta. Pelo contrário, ele tira da tua conta um pouquinho, né? Quando você autoriza que ele debite da sua conta para te representar. E aí eu te pergunto, onde é que está essa representatividade agora? Quando foi que o Sindinap se manifestou pelo 4434 pela última vez? Quando foi que a Cobap fez isso pela última vez? Quando foi que eles incitaram os deputados que dizem fazer parte de uma bancada de aposentado que não passa de uma fachada? Quando foi que eles incitaram esses homens a subir numa tribuna para falar em benefício do 4434? Eu não me lembro. E eu sei que o que eu estou falando aqui, é mexer no vespeiro, pessoal. Porque não é todo mundo que tem coragem de fazer o que eu estou fazendo, não, tá? Porque enquanto eu apoio vocês dizendo como é que funciona a coisa, eu, teoricamente, poderia dizer aqui para vocês que eu estou deixando de ter o apoio deles lá. Amanhã, quando eu procurar, eles podem bater uma porta na minha cara. Inclusive, quando eu procurar para defender você. Porque eles vão dizer que eu falei contra eles, falei mal deles. Mas eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando verdades. Duras, mas verdades. Então, eu preciso que você se acorde para que o projeto 4434 possa sair da inércia que ele se encontra agora, porque tem todo um jogo de interesse que não é a seu favor, para que assuntos como esse sejam engavetados, enterrados. E eu vou dar mais uma prova disso. Ontem, pela segunda vez essa semana, nós tivemos mais uma vez a apreciação do que está acontecendo com a ADI, né, voltada aí para a questão do FGTS. E o que foi que aconteceu? O Zanin, a pedido do Lula, pediu vistas novamente. Ou seja, tudo que é voltado para dar direito às pessoas, principalmente ao trabalhador da ativa ou a você que se aposentou, mas que contribuiu durante anos, tudo que pode ser empurrado com a barriga, descaradamente eles irão empurrar. Então, se você não se une para que o teu direito seja garantido de verdade e não apenas pela fachada que muito político diz ao dizer que te representa, se você não se mexe, pessoal, se você cruza os braços ou apenas espera, pode ter certeza que só vai vir chumbo grosso contra você. Então, gente, eu tenho, assim, muita coisa para falar com permissão do Milton, inclusive sobre a 4434. Eu conheci a 4434 numa live que eu fiz com o saudoso professor Walter Júnior e a dona Ieda Gaspar. Para quem não conhece a história da 4434, o Milton já deve ter contado para vocês. Ela começou com o Paim e a Ieda Gaspar em 2007, onde a dona Ieda conseguiu 1 milhão de assinaturas e não existia internet naquela época, não tinha esse negócio de você fazer isso que nós estamos fazendo aqui, que o Milton está mostrando, está na tela aí, que é uma... Desculpa, pessoal, eu falar, tem gente que aqui não gosta de mim porque diz que eu sou grosseiro. Não sou grosseiro, eu sou realista. Eu acho uma vergonha 37, 40 milhões de aposentados que dizem, como o Milton falou, tem aí, inclusive eu sou um desses
6% ou 6 milhões, como o Milton falou, que ganham acima do salário mínimo, que não tiveram reposição, que inclusive hoje estão com salário desse tamanho. E se continuar do jeito que está indo, pessoal, daqui a 5 anos, você vai estar ganhando salário mínimo. Mas, Caco, impossível, o salário mínimo é 1.000. É 1.000 hoje, gente. Daqui de 7 anos vai estar com 5 mil reais. E é o valor que vai estar recebendo quem ganha acima de 2 salários mínimos. Acima do salário mínimo. Por quê? Porque essa é a política do atual governo. Tá? É deixar os salários todos iguais. Então, não se fala em congelamento, mas no momento que ele passa a dar 5,93 para quem ganha acima do mínimo e dá 8,2 para quem ganha o mínimo, e louvado seja o governo, parabéns ao presidente Lula, porque fez uma coisa louvável, deu pela primeira vez em muitos anos um ganho real de 1,2%, segundo as estimativas do governo, né? Segundo as contas do ministro Haddad, 1,2% de aumento real em cima do salário mínimo de 2022 para 2023. Conta que eu não engulo, mas está aí, né? Tivemos um aumento. Pessoal, não é aumento, é reposição inflacionária. O pessoal fala assim, tive aumento, eu vou ter aumento no benefício. Você não vai ter aumento, vai ter uma reposição de parte da inflação. Infelizmente, é uma realidade que ninguém gosta de escutar, mas é uma verdade no Brasil. Né? Não é o governo Lula, é todos os governos que passaram aí. Bolsonaro, Fernando Henrique e vice-versa. Todos eles fazem isso. Que a primeira coisa que faz o governo quando entra, quando já não está lascado, né, é fazer uma reforma da Previdência Social. Por quê? Porque é onde é mais fácil tirar o dinheiro. Que para todos os governos, o aposentado é um peso morto, é um peso para a sociedade. Ele se esquece que durante 30 anos esse senhor, essa senhora deram sangue para poder crescer esse país, né, evoluir esse país. Então, os aposentados têm que ter respeito, têm que ser respeitados. Eu quero lembrar aqui, voltando a 4434, que eu cortei, vou falar do sindicato. Eu falo as coisas picadas, Milton, porque a dizer que você me tira o foco se eu pular de assunto, eu esqueço do que eu estava falando. Então, por isso que eu fico pulando assim, tá? Desculpa, gente. Perdão, quem não me compreender, perguntem aí. Eu estou aqui com o notebook com o chat aqui aberto. Se alguém quiser alguma coisa, pergunta que eu consigo ler ali, eu respondo. Então, em relação a 4434, como eu disse, a dona Ieda trouxe para a gente não conhecia, nem eu, nem o professor, esse projeto de lei. Isso estou falando em 2020, tá? Foi quando a dona Ieda foi fazer a live com a gente. E ela contou a história toda da 4434, de que ela juntou, junto com o pessoal da FAPERJ e os aposentados, colocavam mesas assim na calçada, em Copacabana, nos bairros no Rio de Janeiro, e pediam para as pessoas que passavam se podiam assinar uma petição para poder aprovar um projeto de lei que daria o direito da pessoa receber novamente o que ela recebeu na carta de concessão, que é a emenda da 4434, né? É você voltar a receber o que está na sua carta de concessão. E, pasmem, gente, foram 1 milhão de assinaturas. Ela foi de ônibus para Brasília, um dos ônibus foi só de caixa de papelão com os papéis. Porque naquela época tinha que assinar o papel, tinha que colocar o nome. Olha o trabalho, pensa só. Hoje a gente pede para vocês, o link aqui, clica ali, põe teu e-mail, clica no sim e confirma que você apoia. Simples. Você leva quanto aí, Milton? 2 segundos para fazer isso? 1 minuto, exageradamente? 2? 5 minutos que seja. Para fazer o abaixo-assinado no tempo da dona Ieda, era meia hora, porque ela tinha que pedir para a pessoa preencher o papel, ela tinha que pôr o nome, tinha que pôr o RG, título de eleitor, CPF e assinar. Estão entendendo a desproporção da coisa? E ela conseguiu 1 milhão de assinaturas. Lógico que ela demorou 6 meses, 1 ano para fazer isso, mas conseguiu e foi para Brasília, junto com uma caravana da FAPERJ, entregar em mãos ao senador Paulo Paim, que foi, se eu não me engano, se eu não estiver errado, foi o autor da 4434 no Senado, que foi aprovada no Senado. O que deixa mais a gente chateado é que o projeto é tão bom, tão digno e decente, que ele foi aprovado direto no Senado, em 2008, gente. E
O Milton vai lembrar da fala do Rodrigo Maia, eu vou lembrar o Milton disso, de que eu não pauto nada que seja contra o sistema financeiro. Ou seja, nada que mexa com dinheiro do orçamento do governo, o Rodrigo Pacheco disse que pautaria. E realmente não pautou. Ele sentou em cima da 4434 e ficou lá. Ela não chegou a ser engavetada, ou até foi engavetada e foi retirada de volta agora pelos atuais parlamentares que estão aí fomentando, e o trabalho do Milton tem sido bom em cima disso. Eu tenho falado pouco da 4434 porque, até por falta de apoio dos próprios aposentados. A gente faz as coisas, pessoal, e o Milton vai me corrigir onde estiver errado, é em prol de vocês. Eu, mais ainda, porque sou aposentado. O Milton não é aposentado. O Milton luta a história do Milton todo mundo conhece. O Milton empenhou nessa luta para defender os avós e os pais. Tá certo, Milton? Você não pode o microfone, faz só um ok aí para o pessoal confirmar o que eu estou falando. E aí o Milton assumiu, mas o Milton não é aposentado. Então, você dizer para mim assim, o Milton faz isso porque ele é aposentado, tem interesse. Eu tenho interesse, porque eu sou aposentado. Quando alguém fala assim, pô, Caco, você fala isso porque você não tem interesse nenhum. Está enganado, eu tenho todo o interesse do mundo. Porque eu ganho acima do salário mínimo. Então, eu preciso de reposição salarial. 5,93 é uma vergonha. O presidente Lula, se estiver me escutando, vergonhosamente, eu tenho vergonha dessa fala do senhor no palanque, quando o senhor fez promessa de que ia ajudar os pobres, os aposentados e os mais necessitados. Para a sua informação, presidente, o aposentado que ganha acima do salário mínimo, que ganha 1.340, foi prejudicado porque o senhor só olhou para quem ganha salário mínimo. Então, foi excelente, o senhor deu 75% de aumento para a maioria dos aposentados. Parabéns, foi muito bom. Mas e quem ganha 1.340? Acho que até foi o Thiago fez uma conta aqui nesses dias para você na tua live, né? Que, aliás, divergências à parte, foi muito bem colocada essa colocação dele, essa matemática dele. Ele falou que quem ganhava 1.340 passou a ganhar 1.559. E quem ganhava 1.202 passou a ganhar 1.360. Quer dizer, ela fez proporção muito grande. Então, a minha fala, quando eu digo para vocês que a intenção do governo, e esse ano vai ser pior se a gente não fizer alguma coisa, porque a previsão do salário mínimo para 1.421 é 4,8% mais 2,9% do PIB. É essa a previsão. Essa é a promessa do Lula. Ele está cumprindo a promessa dele. O INPC mais a média do PIB dos últimos 2 anos. Na realidade, está dando a média do PIB do último ano, que é 2,9%. Então, vai ter o reajuste para quem ganha um salário mínimo. Então, vai ser em torno de 8,2%, 8,4% para o salário mínimo novamente em 2024. E, novamente, nós que ganhamos acima do salário mínimo vamos receber 5%, 5,2%, 5,4%, 5,9%, se chegar aos 5,9% em 2024, que, segundo a alegação do governo, a inflação caiu. Eu falo com experiência, porque tem a Selic baixou já 3 vezes esse ano, gente. Fazia 15 anos que a Selic não baixava. Nós tivemos 3 quedas da Selic em 3 meses consecutivos. Foi 1,5%. Numa taxa Selic, é uma queda enorme. Vocês não têm noção da queda de 1,5% na Selic. Então, Milton, desculpa me prolongar tanto, achei que eu ia falar 4434. Então, é muito importante vocês assinarem isso aqui. Eu acho que isso aqui tinha que estar com 1 milhão de assinaturas já, não tinha que estar com 4 mil. Se me perdoa, Milton, e me perdoe aos demais que já participaram, que já assinaram, mas eu acho que falta muito ainda empenho do aposentado, a divulgação do aposentado. Eu fiz a live e falei para o Milton, fiquei ao vivo mandando mensagem no WhatsApp para ele, falei, Milton, eu vou chegar nos 300 hoje, eu não vou desligar a live enquanto não chegar nos 300. Eu pedi e agradeço aqui em público a todos os meus inscritos e as 340 pessoas que participaram da minha live. Já está com mais de 1.200 visualizações, mas foram 340 pessoas.